Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Começo a transmissão do Facebook nesta terça-feira, 18 de abril, às 20 horas, aqui do nosso gabinete. A primeira notícia da noite é a derrota que o governo sofreu nesta noite quando pediu a urgência da votação do projeto de lei da reforma trabalhista. O governo não conseguiu o número de votos necessário para o pedido de urgência. Isso é uma derrota. Isso demonstra que é um governo que está sofrendo a pressão do sistema financeiro e que não dispõe de popularidade na sociedade, por isso essa falta de popularidade começa a corroer as bases parlamentares desse governo, não é? Eles já sofreram outras derrotas, mas essa de hoje é uma derrota muito expressiva que demonstra que o governo não conseguiu maioria parlamentar para aprovar a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela é arrasadora com a construção que o Brasil já tem de proteção ao direito do trabalho. Ela não é uma reforma trabalhista, ela é uma reforma que está sendo feita tendo em vista unicamente o interesse empresarial. Ela retira direitos, né? Ela, por exemplo, acaba com o conceito de responsabilidade. Então, se o sujeito é sócio de 5 empresas e uma das empresas quebra, as demais empresas não responderão e os sócios também não responderão pelas dívidas trabalhistas que aquela empresa deixou, né? Ela também enfraquece a força da justiça trabalhista e ela também acaba com uma série de direitos até hoje conquistados pelos trabalhadores, né? O fato de não ter urgência demonstra que o governo terá que negociar ainda mais para conseguir maioria. E certamente as mobilizações de abril, principalmente as mobilizações do dia 28 de abril, a greve geral, essas mobilizações farão com que essa disposição em acabar com direitos, tanto previdenciários como trabalhistas, diminua, né? Então nós temos que fazer grandes mobilizações nas ruas brasileiras nesse mês de abril para impedir essa violenta ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, tanto do ponto de vista da legislação trabalhista quanto do ponto de vista da legislação previdenciária, né? Então, essa noite é uma noite que nós temos que comemorar, né? Nós temos que comemorar o fato do governo não ter conseguido maioria parlamentar para votar em regime de urgência essa reforma trabalhista, né? Eu creio que essa derrota tem repercussões. A repercussão é uma repercussão de enfraquecimento do governo. Ela tem uma repercussão também que é o fato de que, para prosseguir, eles terão que negociar, né? E terá uma repercussão também, na minha opinião, de animar as ruas para, no próximo dia 28, as pessoas poderem ajudar na mobilização da greve geral. Uma outra notícia é que o governo já demonstra que recua na reforma previdenciária. São recuos, na minha opinião, ainda não são satisfatórios recuos, né? Por exemplo, eles diminuem o tempo de contribuição para a aposentadoria integral de 49 para 40 anos, mas num país que o trabalho não é um país de pleno emprego, 40 anos ainda é um tempo muito grande para se conseguir contribuir para se ter uma aposentadoria integral. Eles também
mantém a exigência de 25 anos de contribuição, ainda que eles diminuam o tempo de aposentadoria das mulheres de 65 para 62 anos, mas mantém os 25 anos de contribuição, o que é inaceitável, né? Porque é muito difícil para as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres no Brasil, conseguirem ter trabalho para contribuir por 25 anos, né? Eles também fazem uma mudança, era uma mudança que foi um dos pontos da crueldade da proposta deles. Eles elevaram para 70 anos o benefício de proteção de continuada e agora diminuíram de 70 para 65 anos. Eles tinham desvinculado o salário mínimo, voltaram a vinculação com o salário mínimo, né? E também eles mudaram a transição da aposentadoria. Mas eu acho que tudo isso é inaceitável como proposta de mudança da Previdência, né? Eu também quero falar, porque eu vou aproveitar aqui meu tempo, mas eu acho que é bom já começar com ele antes de eu tratar os demais tempos. Eu estou aqui recebendo a ilustre visita do deputado do Rio de Janeiro, que é um especialista em direito do trabalho, ele é advogado trabalhista e é também um grande especialista em direito do trabalho e membro da comissão da reforma trabalhista. O deputado Vadi Damus, do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer, Vadi. E se você puder falar um aspecto importante, eu acho, para a gente começar esse debate, nós temos outros que eu quero que você participe, mas você falar da proposta do governo de reforma trabalhista do impacto que você vê da derrota que o governo sofreu nessa noite no plenário. Paulo, amigas e amigos, boa noite. Aliás, nós estamos vindo, né, eu, Paulo, os demais companheiros, estamos vindo do plenário, onde obtivemos uma vitória importante, porque, a mando do governo, a mesa da Câmara estava tentando emprestar urgência à tramitação do projeto, do que eu chamo de contra-reforma trabalhista, né? E não conseguiram a maioria necessária para mais esse golpe, né? Então, isso foi uma sinalização importante de que não vai ser fácil aprovar esse projeto aqui. O governo mandou um projeto para cá horroroso, né, que desconstrói uma série de princípios do direito do trabalho, destrói, possibilita a desconstrução de uma série de direitos conquistados pela classe trabalhadora ao longo do tempo aqui no Brasil, né, desde o início do século XX, né? E o relator, ele simplesmente conseguiu uma proeza, ele piorou o projeto, ele apresentou um relatório incorporando uma série de disposições que simplesmente pioram o que já era ruim, né, o projeto original. E isso tem que ser barrado, porque isso vai significar o fim do direito do trabalho aqui no Brasil. Vai se estabelecer como padrão de contratação contratações terceirizadas, trabalho a tempo temporário, contrato a tempo parcial, o trabalho intermitente, que nada mais é do que o bico, né? Então vai ser a legalização do bico. Acaba com a contribuição sindical sem uma prévia conversa com os trabalhadores. Eu, particularmente, sou contra a contribuição sindical, mas não é assim que se faz. Tinha que promover um amplo debate com as organizações sindicais. A maioria delas sobrevive às custas do antigo imposto, hoje de contribuição sindical. Tinha que estabelecer um prazo de transição para que os sindicatos pudessem se adaptar, enfim. Então, só no estado de exceção se propõe uma medida como essa, se aprova uma medida como essa, né? E nós não podemos aceitar. Até a possibilidade de acordos individuais, né, de rescisão de contrato de trabalho entre empregado e empregador, esse substitutivo, esse relatório está prevendo. Quer dizer, então, nós vamos, eu, Paulo, todos os nossos colegas da bancada do PT, da bancada do PCdoB, do PSOL,
a parte substancial, se não a totalidade da bancada do PDT, enfim, e até mesmo com o apoio de deputados da base governista, nós vamos derrotar esse projeto. Nós temos que nos mobilizar e derrotar esse projeto. Agora, é muito importante a mobilização nas ruas. É muito importante, assim como se fez com a Previdência, é muito importante que se tenha consciência da devastação que vai ser, no nosso direito do trabalho, a aprovação desse relatório. Então, Paulo, nós vamos estar apostos, né? Nós vamos envidar todos os esforços, vamos dar o sangue para barrar, né, a aprovação desse relatório e dessas disposições que simplesmente deitam por terra o direito do trabalho, que é um princípio civilizatório aqui no nosso país. Então, Vadi, o outro aspecto que eu trouxe aqui para o debate de hoje, né, além dessa derrota do governo, nós estamos recebendo aqui também o Paulo Pimenta, um deputado muito conhecido de todo mundo, porque ele tem uma bela comunicação nas redes sociais e vai falar conosco, e eu acho que o Paulo podia introduzir já o segundo tema dessa noite. O primeiro tema, Paulo, que nós introduzimos foi o tema da derrota que o governo sofreu essa noite na Câmara em relação à urgência para a reforma trabalhista, para a votação, para a apreciação da reforma trabalhista. Ele perdeu o governo. Isso é uma sensação importante para as ruas, para a mobilização da greve geral do dia 28. Né? O segundo tema que eu aqui organizei é que nós ontem completamos um ano daquela trágica sessão de votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Né? Quer dizer, foi uma sessão presidida por um gangster que está preso, acusado de corrupção, né? Que amealhou recursos com empresas. Isso está explicitado nessa denúncia da Odebrecht, inclusive com o envolvimento do presidente da República, o Temer, beneficiário do impeachment, para formar uma base, e essa base que levou ao impeachment. E até o presidente Temer, o beneficiário do impeachment, disse que o impeachment se deu porque a presidenta Dilma Rousseff não aceitou uma chantagem feita pelo Eduardo Cunha, que queria que a bancada do PT votasse a favor dele na Comissão de Ética. Então, Paulo, é um ano do golpe parlamentar, judicial, empresarial e midiático. Queria que você falasse um pouco dessa comemoração, que eu diria assim, essa lamentável, digamos, o complemento de um ano de um lamentável episódio que feriu de morte a democracia brasileira e está ajudando a desmanchar a democracia brasileira. Quero cumprimentar todos os internautas, nossos amigos, nossas amigas que estão aqui prestigiando essa transmissão do nosso camarada, companheiro Paulo Teixeira, saudar aqui o deputado Vadi Damus, nosso colega do Rio de Janeiro. Olha, Paulo, eu acho que a grande pergunta que não é só nós que temos que nos fazer, mas as pessoas precisam se fazer é o seguinte: valeu a pena? Né? Quer dizer, o que melhorou na vida do povo brasileiro? Os golpistas prometiam às pessoas que o afastamento da Dilma, mesmo que de maneira ilegal, significaria a retomada do desenvolvimento, a geração do emprego, um incremento ainda maior no combate à corrupção. E o que nós assistimos? Nós assistimos um governo mergulhado num mar de lamas, de corrupção, um processo de aceleramento de venda do nosso patrimônio, em especial do nosso petróleo, né? O nosso pré-sal, um governo que tem uma agenda acelerada que busca retirar direitos trabalhistas, previdenciários, a regulamentação de uma maneira absolutamente absurda da legislação sobre terceirizados, sobre a terceirização. Então, tudo isso são prejuízos que atingem a vida de cada brasileiro e cada brasileira. Então, tirar a Dilma não significou só um golpe na democracia.
significou um golpe, né, na vida de cada pessoa, que certamente está pagando muito caro por essa irresponsabilidade, nesse golpe midiático, jurídico, porque teve um forte respaldo de setores do Poder Judiciário, né, empresarial. Não podemos nunca esquecer, né, o papel da Fiesp, dos grandes conglomerados que financiaram o golpe, e midiático, a narrativa construída pela Rede Globo, e que foi fundamental para criar na opinião pública um cenário que pudesse viabilizar, naquele domingo trágico, né, no dia da vergonha, 17 de abril de 2016, a votação que afastou a senhora presidenta Dilma Rousseff. E imaginar que quem presidiu aquela sessão, poucos dias depois, foi parar na cadeia, né? O juiz da sessão foi parar na cadeia. E muitos daqueles golpistas que naquele dia votaram a favor do afastamento da presidenta, hoje já foram desmascarados, e a cada dia que passa fica mais claro o sentido que deram ao afastamento da Dilma, que em certa medida era até para oferecer proteção para esses esquemas criminosos, meu caro Vadir. Exato, Paulo, né? Lá nos Estados Unidos, né, o 7 de dezembro é considerado o dia da infâmia, né? Porque em 7 de dezembro de 1941, o Japão, sem prévio aviso, né, sem declaração de guerra, bombardeou parte do território americano lá na ilha Pearl Harbor. E o 7 de dezembro passou a ser considerado o dia da infâmia. E aqui no Brasil eu considero o dia 17 de abril, né, o dia da infâmia. O dia em que se iniciou o golpe que depois a presidenta Dilma Rousseff e levou o país a esse estado de coisas em que nós nos encontramos hoje. De desmonte do Estado brasileiro, de desconstrução de políticas públicas, né, sociais, de agravamento do desemprego, né, são 12 ou 13 milhões de desempregados hoje aqui no país. Tudo isso por conta de traidores, né, porque um golpe de Estado significa trair os interesses da nação, significa trair o povo brasileiro, significa trair a classe trabalhadora brasileira. Então hoje nós estamos vendo no que deu esse golpe, né? E eu gostaria muito, sinceramente, Paulo, gostaria muito de saber as impressões que aqueles que bateram panela lá na orla do Rio de Janeiro, lá na Avenida Paulista, né, nos bairros chiques do Brasil, pelo Brasil afora, o que eles têm a dizer agora, essa classe média, né, que também vai ser penalizada com essa reforma da Previdência, né, que também vai ser penalizada por conta das suas viagens internacionais, que agora ficaram bem mais caras. Enfim, eu gostaria de saber se valeu a pena destruir a democracia, se valeu a pena depor uma mulher honesta da presidência para colocar uma quadrilha de salteadores comandada pelo seu Michel Temer, né? Vocês estão batendo panela agora? Vocês estão satisfeitos com o que vocês ajudaram a fazer aqui no país, né? Vocês deviam fazer uma reflexão, deviam até para que a gente apreenda melhor a realidade brasileira. Nós gostaríamos muito de saber de vocês as impressões que vocês têm desse momento atual que vocês ajudaram a construir. Um aspecto que eu quero comentar aqui é que todo mundo se pergunta do que está valendo esse desmanche que o país está vivendo, né? As empresas paradas, o desemprego aumentando, o setor de construção civil muito enfraquecido, despedindo. Há uma estimativa de 4 milhões de empregos de pessoas que foram demitidas, exoneradas do setor de construção civil. As principais empresas estão falindo na área de construção civil, o que demonstra que o combate à corrupção, que é um valor, ele tem que ser melhor feito, porque você não pode destruir a empresa, você tem que afastar quem promoveu corrupção, mas você não pode destruir uma empresa. Os Estados Unidos, por exemplo, a empresa que promoveu corrupção, esse processo é rápido, dura pouco tempo, a empresa continua, aqueles que praticaram corrupção são afastados e a empresa adota medidas tanto de devolução ao poder público dos danos promovidos, mas também medidas de prevenção para não repetir os fatos que foram punidos, né? O que se chama de compliance, né? de integridade. Enfim,
No Brasil não. Tem empresas que estão 3 anos, são empresas que são responsáveis pela área de infraestrutura, estão morrendo. Está morrendo. O setor de carne sofreu um forte golpe recentemente, não é? E você está... A Petrobras está sofrendo um ataque desse governo. E o que eu digo é o seguinte, esse desmanche ele interessa aos setores econômicos mais endinheirados, porque a partir desse desmanche eles estão promovendo a agenda deles de privatizações e de retirada de direitos, né? Quanto menos popularidade o Temer tem, mais ele endurece a sua agenda para retirada de direitos. Isso que o Vadir acabou de dizer. O relatório do relator da reforma trabalhista é pior do que o projeto. Ele teve o desplante de entregar um relatório pior do que o projeto, né? Agora, eu mudar um pouco, eu queria agora discutir essa lista da Odebrecht com vocês. Eu queria fazer uma introdução da lista da Odebrecht. Na minha opinião, você sempre tem que ressalvar que a pessoa que faz uma delação e que esteja presa, ela vai ter viés, ela vai fazer sob uma pressão imensa e vai sempre buscar agradar aquele que retira a delação. Agora, a delação do Odebrecht, na minha opinião, primeiro é fundamental separar o joio do trigo. Aquela pessoa que promoveu uma corrupção, que agiu do ponto de vista de cometer um ato criminoso de corrupção, e ressalvar a pessoa que recebeu o recurso do Odebrecht e de outras empresas no Caixa 2, que era uma prática comum na política brasileira e que, portanto, nós não podemos colocá-los no mesmo saco, né? Em segundo lugar, esse processo ele mostra que aqueles que foram para as ruas, que incentivaram esse ódio na sociedade brasileira, essa divisão na sociedade brasileira, a anterior oposição, o PSDB, os democratas, o PPS, aliados com a mídia, eles falavam de processos que eles praticavam. Eles entraram num debate contra a corrupção, sendo que eles praticavam aqueles mesmos atos que eles condenaram. Por exemplo, tem gente da oposição com dinheiro no exterior, com conta no exterior, né? Que eram recursos que eles obtinham mediante contrapartidas em contratos, pagamentos, etc., né? E como hipócritas incentivavam a sociedade brasileira a derrubar o governo por práticas que eles estavam atolados nelas, né? E terceiro, uma coisa que eu queria refletir com vocês dois, é que a mídia agora, ela põe toda a força para a destruição do Lula, que é uma pessoa que nenhum delator disse ter entregue recursos ou depositar dinheiro em conta no exterior contra o Lula. Então eu queria ouvir vocês dois em relação a isso, começando aqui pelo Paulo Pimenta e depois você, Vadir. Olha, Paulo, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que manter uma coerência, né, quando a gente fala sobre, em primeiro lugar, palavra de delatores. A gente não pode cair no erro de imaginar que uma pessoa que ficou 40 anos saqueando os cofres públicos com esquemas de corrupção envolvendo governos federais, estaduais e municipais, que ficaram construindo verdadeiros impérios, né? E são réus confessos, criminosos, simplesmente pelo fato de terem declarado alguma coisa, que isso por si só possa ser tomado como uma verdade absoluta. Eu acho que essa cautela ela é fundamental para que a gente possa manter uma coerência, né? É evidente que isso desconstitui completamente o discurso dos golpistas. Por quê? Porque eles nunca tiveram essa cautela. Eles sempre utilizaram qualquer tipo de informação provada ou não para
tratar esta informação como uma condenação definitiva. E fizeram isso com relação ao Lula, com relação a Dilma, né? Com relação ao PT. Então nós não fizemos isso, mas eles criaram uma contradição, uma armadilha para eles. Por quê? Porque o Aécio agora é o mais citado. Né? O Serra, o Alckmin, e mais do que isso, não são simples delações, especialmente com relação ao Serra e ao Aécio. Foram apresentados extratos de contas bancárias em Singapura, em Nova York, em outros paraísos fiscais, contas, depósitos. Portanto, não são só delações com relação a eles. Com relação à figura do presidente Lula, não existe absolutamente uma prova. Não existe sequer ninguém que diga que o Lula alguma vez na vida pediu 1 centavo ou tenha recebido 1 centavo. Agora, para os golpistas vale a pena tratar como se fosse tudo a mesma coisa. Esquemas poderosos de corrupção, com delações e acusações, muitas vezes frágeis, sem provas. Agora, nós temos que ter esta capacidade, né? De ter, por um lado, uma cautela, mas, por outro, exigir que essas investigações sejam feitas até o final. E não podemos ter a ingenuidade de não percebermos o que tem por trás desse jogo. São duas as questões fundamentais. A primeira, hoje saiu mais uma pesquisa eleitoral, apontando a intenção de voto do presidente Lula em 45%. Ou seja, mesmo ele batendo no PT, batendo no Lula como eles têm batido, o Lula não para de crescer. Segundo, a proximidade da audiência no dia 3 de maio, em Curitiba, e até hoje, o Ministério Público e o Poder Judiciário não encontraram uma prova de tudo aquilo que eles disseram sobre o Lula. E a falta de prova obriga que eles queiram criar um ambiente no país, um cenário, uma tentativa permanente de desconstituição da figura e da trajetória do presidente Lula, evidentemente com o objetivo, né, de atingir a honra do presidente e criar na sociedade um ambiente que pudesse aceitar aquilo que é injustificável, que seria uma condenação do presidente Lula sem a existência de provas. Então, o ambiente, o momento que nós estamos vivendo, ele é extremamente delicado, né? Vocês viram, foi feito um relatório, nos últimos dias teve 4 horas e 24 minutos de cobertura na Rede Globo sobre as delações. O presidente Lula, se eu não estou enganado, são 43 minutos. O Temer, para vocês terem uma ideia, foram 5 minutos de cobertura. O Temer, que é o presidente hoje, mesmo que legítimo. O Lula, que é um ex-presidente, tem 43 minutos. Então, vejam a distorção, a discrepância, né? A construção midiática que ocorre por trás, né? Desta maneira como tudo isso vem sendo construído pela grande mídia e pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que nós não podemos, por um lado, tomar como verdade, mas, por outro lado, não podemos permitir que acusações gravíssimas e importantes que surgiram nesse processo sejam investigadas até o final. O deputado Vadi, nosso querido camarada aqui do Rio de Janeiro, é advogado, pode também nos dar uma opinião sobre essa questão das delações e sobre como a gente tratar, do ponto de vista do debate público, esse tema da lista da Odebrecht, da lista do Fachin, Vadi. Paulo, por óbvio, não foi a Lava Jato que inventou a existência de corrupção aqui no Brasil. Existe. O sistema político eleitoral brasileiro é corrupto. Sempre, né? Desde que se organizou aqui no Brasil, o sistema político eleitoral sempre se valeu da corrupção. Agora, a primeira questão que eu coloco aí para todas vocês, para todos vocês. Para enfrentarmos a corrupção, e que deve ser enfrentada, deve ser coibida, nós temos que, para isso, desrespeitar a Constituição. Só se consegue combater a corrupção corrompendo a Constituição, desrespeitando as leis, desrespeitando direitos e garantias fundamentais. Essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Vale a pena? Só pode ser assim
a democracia não tem competência para combater um ilícito penal, seja ele a corrupção, seja ele outro qualquer, que da mesma forma a segurança pública. Segurança pública, como vocês sabem, a polícia, as políticas públicas de segurança pública aqui no Brasil são políticas de extermínio, de desrespeito a leis, de respeito a direitos e garantias fundamentais. Da mesma forma, o chamado combate à corrupção. Outra questão que nós temos que prestar atenção para ela é a seguinte: delator, né? Eu tenho ojeriza essa figura do dedo duro do delator, mas ela existe, foi legalizada, enfim, é direito posto. Mas quem está lá um ano, 2 anos, ilegalmente preso, prisão preventiva de 1 ano, 2 anos, é abertamente legal, pessoal. Abertamente legal. Você acha que essas pessoas acostumadas a caviar, beluga, acostumadas a pão de ló, acostumadas ao bem bom da vida, vocês acham que elas resistem 1 ano, 2 anos, sem falar aquilo que o interrogador quer ouvir, os procuradores querem ouvir? Aliás, não sou eu que estou dizendo, eu digo isso há muito tempo, mas houve uma matéria ontem ou anteontem, Paulo, na Folha de São Paulo, dando conta que a Polícia Federal, olha só, a Polícia Federal, criticando e denunciando que os delatores são obrigados a falar aquilo que os interrogadores querem ouvir. O Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse isso e a Polícia Federal disse isso. É claro que eles só estão dizendo isso porque não tinha jeito, nós prevíamos isso, pessoal. O alvo inicial, o alvo que eles queriam detonar, destroçar, o PT e o Lula, conseguiram em parte. A Lava Jato teve uma participação muito importante no golpe que depois da presidenta Dilma Rousseff. A Lava Jato ajudou nesse golpe, criou um clima de consternação na população que possibilitou o apoio de parte da população ao golpe, sem sombra de dúvida, sobretudo esses traços da classe média batedor de panela. Só que agora, pessoal, é o seguinte, agora é destruir todo o sistema político. O alvo principal continua sendo o presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula é a única esperança que se tem de derrotar o estado de exceção, em que o Brasil mergulhou. É o único que pode derrotar nas urnas qualquer um. Qualquer um. Quem se apresenta para disputar com o presidente Lula perde a eleição. Então, ele é o inimigo a ser abatido. E o que eu estou chamando de sistema brasileiro de justiça? O tripé tradicional, Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Federal, só que agora tem um quarto elemento, que é algo inédito também no mundo, a Rede Globo de televisão. As organizações Globo, né? Não é só a televisão. Jornal, rádio, televisão, enfim. Estes tomaram o poder aqui no Brasil. Temer é uma mera marionete. Temer sabe que está com os dias contados no governo, sabe que não tem futuro na política brasileira, o seu futuro possivelmente é a prisão. Mas por que deram urgência hoje no projeto da reforma trabalhista? Eu falei exatamente para isso. Deixar a casa pronta para o desmonte do Estado brasileiro. Foi para isso que se deu o golpe, foi para isso que se pegou o Michel Temer pelo colarinho, colocou lá, pela ponta do paletó, e colocou na cadeira presidencial. Então, o que nós temos que entender é, primeiro, esses delatores, na verdade, esses grandes chefes executivos, sobretudo aí dessas grandes empresas, Odebrecht, né, e outras, mas a Odebrecht em particular, vocês viram aquele Emílio Odebrecht falando como se fosse um professor, um pai da pátria. É o chefe da máfia. A própria Rede Globo teve que se curvar aos fatos e fez uma reportagem, e eu soube, o programa Fantástico fez uma reportagem sobre a vida dos delatores. Aqueles que delataram e foram soltos. Estão à beira da piscina com as suas tornozeleiras, nas suas mansões, vivendo do bom e do melhor. Né? Obviamente, boa parte do dinheiro que eles roubaram, eles sabem onde é que está e não vão dizer, e vão continuar usufruindo desse dinheiro.
Quem é que está preso? Quem é que eles querem encarcerar? É o sistema político brasileiro. Ainda houve essas empresas, há jornalistas, né, da estirpe de um Merval Pereira, da estirpe de um Diogo Mainardi, que dizem que esses grandes executivos, esses donos de empresa, aqueles que operavam a Dinheirama, são vítimas. Eles são as vítimas desse processo de corrupção. Então, no final das contas, quando o historiador isento fizer o balanço da Lava Jato, eu não tenho a menor dúvida que, pelo menos, a duas conclusões esse historiador vai chegar. A Lava Jato, ela desrespeitou ampla e frontalmente a Constituição. Na verdade, ela é uma operação nula de pleno direito. E, além de ter promovido o desmonte, ajudado a promover o desmonte do Estado brasileiro, ter causado, só a Lava Jato, ela sozinha, causou 4 milhões de desempregados aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia. A Lava Jato sozinha. Dos 13 milhões de desempregados, 4 milhões devem o seu emprego, o seu desemprego à Lava Jato. Vai chegar à conclusão que o crime compensa, Paulo. A Lava Jato vai ensinar que o crime compensa. Porque essa turma vai lá, delata, boa parte das delações mentirosas, né, sobretudo aquelas que dizem respeito a determinadas personagens da vida política, e no final das contas essa turma é solta, vai continuar usufruindo da sua riqueza, e no final das contas a Lava Jato terá ensinado ao povo: pratique o crime, roube, depois delate, devolva uma parte, fique com a outra parte e vá gozar a vida como você bem entender. Paulo, daqui um pouco, um internauta perguntou se você vai oferecer uma música, que é um pouco uma cultura do teu blog, então se você puder preparar para a gente uma música. Mas uma coisa que eu achei curioso também nesse momento é... Vadia contra as músicas. O Vadia é contra? Mas o Vadia não... O Vadia é um cara... Grande especialidade do Vadia é o samba de raiz. Ele conhece e canta também, então ele não pode ser contra a música. Né? Não, sou contra o repertório musical do companheiro Paulo Teixeira. Paulo Pimenta, presidido por um profundo mau gosto. Bom, mas vamos melhorar então. Mas uma coisa que eu acho importante é o seguinte: uma foto do impeachment que eu achei interessante, uma foto de uma perua, né, de uma van, que tinha dentro da van o Serra, o Aécio, o Alckmin, o Paulinho da Força. Só gente boa. E agora todos eles profundamente implicados na Lava Jato. E esse envolvimento deles com o impeachment mostrava que era uma tentativa de paralisar as investigações, porque sabiam que as investigações caminhavam na direção deles. Aquela frase memorável do Jucá, que ele falava: o próximo a ser comido será o Aécio. E o Aécio foi devorado por essa crise, o Serra devorado por essa crise, o Alckmin devorado. Eu vi hoje que descobriram que o Aécio pulverizou a propina em 15 países diferentes. Em 15 contas de diferentes países. Era um esquema altamente sofisticado. Esse é um profissional. Um esquema de corrupção sofisticadíssimo. Né? E quantas vezes nós ouvimos o Aécio fazer um discurso sobre a moralidade, contra o PT, contra a Dilma, paladino da moralidade. Agora descobriram contra ele em Singapura, em Nova York, e agora um outro esquema em 15 lugares, Paulo. 15 lugares. Né? E propina direta pela questão do setor elétrico e pelo pagamento da construção da cidade chamada cidade administrativa. E o Serra, dinheiro na Suíça, o Odebrecht tinha 190 milhões para receber, uma conta que estava perdida, e o Serra mandou pagar e por conta disso recebeu 23 milhões na Suíça. Então, onde é que estão, como diz o Vadir, cadê os paneleiros? Onde é que estão os paneleiros que a gente não viu mais falar? Né? Outro dia, Paulo, viu, Vadir? Outro dia, numa conversa com uma figura grande aí da política brasileira, ela me perguntava quem foi o gênio do mal. Né?
a pessoa dizer que o gênio do mal tinha sido o Eduardo Cunha. E eu discordei. Eu falei, o gênio do mal chama-se Michel Temer. E hoje eu estou com maior convicção que o gênio do mal foi o Michel Temer, porque antes da eleição eles se sentaram com a Odebrecht, ambos, e fizeram uma negociação de 40 milhões de dólares, 120 milhões de reais. Negociação essa baseada num contrato da Petrobras no exterior. Para mim, o chefe da inteligência chama-se Gilmar Mendes. Também. Gilmar Mendes, na minha Janot opinião. também. Para mim, quem junta as pontas é o Gilmar Mendes, Paulo. Essa é a minha opinião. Sim. O Vadi sustenta que é o Janot. Sim. Tem que ver o que o pessoal acha. É. Qual é a opinião de vocês, minha gente? Quem é que junta as pontas da maldade? Quem é que trama o esquema da maldade? Na minha opinião, é Gilmar Mendes. Tá. O Vadi acha que é o Janot. Janot, O Paulo acha que é o Temer. Não, eu achei que o Temer era o maior beneficiário e eles articularam o impeachment ainda no mandato da Dilma, no primeiro mandato da Dilma, com esse dinheirama da Odebrecht que regou a campanha de vários parlamentares e fizeram uma coalizão aqui, elegeram Eduardo Cunha e tocaram o impeachment, e ele foi o beneficiário do impeachment. Mas acho que tem outras figuras, como vocês acabaram aqui de dizer, que participaram disso. A solução para essa crise, qual é a solução para essa crise? Na minha opinião, só tem um jeito, eleição direta. Eu ando meio renitente com essa história de constituinte, porque eu acho que a constituinte, num momento em que nós estamos vivendo de... Olha aí a música do Paulo. Aquela que tu falou hoje na reunião. Paulo, aquela que tu falou na reunião hoje, a letra, Eu lembra? nem sabia que era. A reunião que eu falei hoje foi: faça como o velho marinheiro, que perante... Durante o nevoeiro leva o barco. Essa embora. música. Essa aí, né? Argumento, Paulinho da Viola. O Paulinho Teixeira, com seu profundo conhecimento de música brasileira, atribuiu a autoria a João Nogueira. Paulinho da Viola. Olha lá, olha lá. Eu gostaria de lembrar que Paulinho da Viola é carioca e vascaíno. Paulinho, Uma parceira Paulo, dele é uma paulista. Paulo, Que Paulo, era... amanhã temos Inter e Corinthians, Paulo. Amanhã temos Inter e Vai dar Corinthians. Corinthians, minha gente. vai dar Corinthians. Amanhã né? temos Inter e Corinthians. A lá maior em parceira do São Paulinho da Paulo. Viola é a Marisa Monte, de São Paulo, Que mal parceiro. que é a maior parceira do Paulinho da Viola. O pessoal começou a gostar aqui. Eu estava falando hoje numa reunião, pessoal, que no momento de crise como esse, de muita confusão, você tem que fazer como o velho marinheiro, que diante do nevoeiro leva o barco devagar. Olha lá, ó. Muito bom. O pessoal está gostando. Por né? isso que eu não acho que é o tema da Constituinte, você entendeu não? Se você fizer agora uma Constituinte nesse clima, você pode piorar o sistema político. Né? Eleições diretas já, Lula presidente, ganha a eleição e nós vamos reconstruir esse país. É isso que nós temos que fazer. Agora, nós temos duas datas pela frente que eu queria que vocês comentassem. A primeira data é 28 de abril, greve geral. E a segunda é 3 de maio em Curitiba. Muito bom, Paulo, muito bom. Pessoal, em primeiro lugar, um prazer participar aqui do Paulo nesse nosso ao vivo. Na realidade, a gente tem uma parceria forte, né? Lá quando eu faço as minhas transmissões, eu sempre digo para o pessoal que em São Paulo, a referência do nosso trabalho lá é o deputado Paulo Teixeira, lá no Rio de Janeiro, o deputado Vadi. E que bom a gente poder participar aqui desse bate-papo com tanta gente aqui que está acompanhando, né? E o calendário agora, a partir do dia 28, vai ser muito intenso, né, Paulo? Dia 28, na sexta-feira, é a greve geral. Dia 29, que é um sábado, o Lula vai estar lá no Rio Grande do Sul, fazendo um grande ato em defesa do polo naval na cidade de Rio Grande. Que dia? 29, no sábado de manhã. Vai ser um grande ato, né? Aí veio domingo, segunda-feira, 1º de maio. Nós teremos o 1º de maio em todo o Brasil, como sempre temos, mas teremos um grande 1º de maio em Curitiba, um 1º de maio unificado, com várias centrais sindicais, vários movimentos sociais.
E aí no dia 2 de maio vai ter uma intensa programação também em Curitiba, e 3 de maio o depoimento do presidente Lula em Curitiba. Portanto, a partir do dia 28, o país entrará numa verdadeira vigília, né, de mobilização em defesa da democracia e de solidariedade ao presidente Lula. E evidentemente que nós estaremos presentes e queremos aqui deixar o nosso convite para que todos vocês, queridos companheiros e companheiras, também estejam conosco nesses dias e tantos outros dias que com certeza teremos pela frente. Um grande abraço, pessoal. Paulinho Teixeira, obrigado pela oportunidade de estar aqui com o teu pessoal. Vadi, pouco dessas próximas datas, o mês de abril, e também para suas considerações. Não, Paulo, dia 28, greve geral, é o dia do não, né, dia do não do povo brasileiro ao estado de exceção, à classe trabalhadora, não da classe trabalhadora, ao desmonte dos direitos, à revogação de direitos, ao fim do direito do trabalho, à afronta aos direitos previdenciários, e um sim à democracia, um sim à reconquista da democracia. Então, o dia 28 de abril é uma data fundamental para os rumos do nosso país. Né? Se a greve geral, de fato, ela for um sucesso, se ela se afirmar, se ela se consolidar, nós teremos dado um passo gigantesco na reconquista da democracia, porque nós vamos deixar claro para os golpistas, vamos deixar claro para a direita, vamos deixar claro para os fascistas, de que não é assim, não. Não é... Olha só, Vadir, estava olhando ali nos comentários, Paulo, muita gente colocando Eliseu Padilha como cérebro do golpe. O cérebro do golpe. Eliseu Padilha, que foi um cara-chave do governo Fernando Henrique, que ocupou funções relevantes nos nossos governos por influência do Temer, que hoje é o chefe da Casa Civil. Então, vários comentários de internautas na tua página, Paulo, dizendo Eliseu Padilha. Interessante como as pessoas, cada um tem de fato, né, a sua leitura do golpe, e o Eliseu Padilha é um dos mais comentados aí pelos internautas aqui da página do Paulo Teixeira. Podia botar também a família Marinho, enfim. Então, tem muita gente. Mas, e pessoal, em relação ao 3 de maio, vai ser o dia também que o senhor Sérgio Moro vai entender o que é a classe trabalhadora brasileira, coisa que ele não sabe. Ele é daquela região agrícola ali de Curitiba, né, um juiz obscuro que, de repente, por conta dos seus desmandos, por conta da construção que, sobretudo, a Rede Globo de televisão fez da sua imagem, né, ele não conhece a realidade brasileira, né, não conhece a política, não conhece nada, não conhece o direito. Né, o direito, ele tem ódio do direito. O direito, ele ajuda a desconstruir todos os dias. Então, ele vai sentir o que é a classe trabalhadora brasileira. Ele vai sentir o que é cometer arbitrariedade contra o maior líder popular da história do Brasil, que é o presidente Lula. Então vai ser um dia muito interessante. Todos nós estamos indo para lá, eu, Paulinho, Paulo Pimenta, todo mundo, bancada do PT, estaremos lá no dia 3, estaremos lá no dia 1º de maio, vamos lá nos solidarizar com o presidente Lula, nos juntar às milhares de pessoas, aos milhares de trabalhadores que estarão na capital do Paraná no dia 3, e vamos ali afirmar a nossa crença na democracia e exigir o cumprimento da Constituição. Não vamos permitir que coloquem as patas em cima do presidente Lula. O presidente Lula não está acima da lei, mas também não está abaixo dela. O presidente Lula, como qualquer um de nós, tem que ser, se tiver que ser julgado e processado, que o seja com base na prova dos autos. Agora, com base em processo político, com base em processo de perseguição política, como é esse, que o senhor Sérgio Moro e a República de Curitiba movem contra ele, isso nós não vamos tolerar. E aí, Vadir, vale essa música do Paulinho da Viola para a Rede Globo. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não altere o samba. Não altere o samba tanto assim. Tanto assim, quer dizer... Olha que a rapaziada... olha, a rapaziada está de olho, porque nesse processo da Odebrecht, eles estão aproveitando para mirar o maior líder político que o Brasil tem, para tirá-lo da disputa de 2018. Então, o regaton por homenagear o Vadir. O que é isso aí? Regaton. Tá na hora de encerrar, Paulinho, encerra isso, por favor.
Pelo amor de Deus. O pessoal pediu Deus me livre. homenagem pro Vadim. Olha, homenagem ao Vadi, ao reggaeton. E vocês veem que o Vadi e o Paulo Pimenta têm uma disputa grande do ponto de vista da preferência musical, Eu tento artística. apenas ponderar pelo bom gosto do companheiro Paulo Pimenta, mas isso é uma tarefa impossível. Nada, pessoal. O pessoal gosta de música. O pessoal, o Vadim faz o estilo malvado, mas ele é um bom camarada. É só estilo malvado, né, Paulinho? Bom, gente, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam. Agradecer aqui o Caio Bassini, que esteve na técnica também. Caio, dá um tchau pro pessoal aqui. Agradecer o Paulo Pimenta, agradecer o Vadi, agradecer a todos vocês que participaram dessa nossa transmissão, nessa noite, que nós terminamos melhor do que começamos. Com uma derrota do governo na Câmara Federal, porque não conseguiu urgência desse projeto que é um desastre, que eles chamam de reforma trabalhista, mas é uma destruição dos direitos dos trabalhadores para favorecer o interesse do grande capital nesse país. E por isso o governo já foi derrotado e esperamos que o mês de abril agora, no dia 28, depois no dia 3 de maio, nós tenhamos um crescendo nas mobilizações populares para barrar esse avanço do golpe no Brasil. Um grande abraço, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Tchau, pessoal, boa noite aí, um abração. Obrigado. Aí, Paulo. Tchau, pessoal. Grande abraço para vocês. Falou, um abraço. Obrigado.